Tu tens ciúmes de Deus? Pois é, isso é mais comum do que se imagina. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. E para começar o assunto de hoje, olha o que está escrito lá em Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 16, que diz o seguinte: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados. Ele lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados, às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Nós vemos aqui uma parábola que representa o reino dos céus, o reino de Deus. O que essa parábola está querendo dizer? Que o mérito não está nos trabalhadores, porque não importa quem foi o primeiro e quem foi o último. Quem tem o mérito é o patrão. É o patrão que é bondoso e generoso. E o patrão representa quem? Representa Deus. O mérito é dele. Pode haver conversões de pessoas com 50 anos, 60 anos e também pessoas que se converteram com 10 anos, pessoas que nasceram dentro da igreja. Todas essas pessoas serão aceitas no reino de Deus. Todas elas ganharão o mesmo salário, porque não é sobre o mérito das pessoas que estão sendo salvas, mas sim do Salvador. É sobre isso que a parábola está dizendo. Essa parábola, como a parábola do filho pródigo, que tem um irmão mais velho, que teve ciúmes do pai, essa parábola também me faz pensar em ciúmes. E é muito comum de acontecer com nós cristãos, a gente ter ciúmes de pessoas que se converteram depois da gente. Muitas das vezes acontece uma pessoa que se converteu depois da gente ser abençoado mais rápido, ou começar a ter experiências espirituais mais rápido do que a gente, e a gente fica com ciúmes, não é? Dizendo o seguinte para Deus: caramba, eu tô aqui há mais tempo contigo, te buscando, e essa pessoa mal chegou e já tá sendo tão abençoada. Olha o que a pessoa fez, eu vivi uma vida certinha a vida inteira. Vai dizer que não há esse pensamento. É muito comum. E aconteceu comigo de eu ter ciúmes de Deus. Um ciúmes um pouquinho diferente, mas era ciúmes e era errado. Eu me converti lá pelos 19 anos e comecei a mergulhar na presença de Deus. Eu mergulhei na sua presença, no seu amor e
comecei a receber aquele amor, preencheu aquele buraco que eu tinha no meu peito. Foi algo realmente incrível. Aí eu comecei a ter ciúmes de Deus, com medo de dividir ele com outras pessoas. Então, eu tinha medo de dividir Deus, sabe? Tinha ciúmes daquelas pessoas que também mergulhavam na presença de Deus, que também recebiam o amor de Deus. Mas Deus, com o passar do tempo, foi moldando o meu coração, foi mudando isso em mim. Ele me ensinou que eu não tinha que ter medo de sair perdendo, porque o amor de Deus é igual para todo mundo. Ele ama todo mundo igual, ele não ama ninguém mais ou menos que outras pessoas, ele ama todo mundo igual. Isso parece óbvio, não é? Sim, mas para isso entrar na gente é um pouco difícil e leva tempo muitas vezes. Comecei a entender no meu espírito que Deus era onisciente, onipotente, onipresente e que ele podia sim ser 100% para todo mundo. Ele não é 20% para alguém, 20% para outro alguém. Ele não é dividido. Ele é inteiro para todo mundo. Ele é 100% para todo mundo. Comecei a entender isso de fato, sabe? Quando aquilo entra de fato dentro da gente. Uma coisa é a gente saber na mente da gente, outra coisa é a gente se alimentar disso, sabe? Isso se tornar real na nossa vida, sabe? A gente tem que parar de pensar que Deus é como o ser humano. Muitas das vezes a gente espelha nossas relações humanas em Deus. Acontece muito disso. É muito comum disso acontecer. Então, isso entrou em mim. Se tu passa por isso de ter ciúmes de Deus, tente absorver isso. Fala com Deus para absorver isso no seu coração. Porque Deus, ele dá conta de todo mundo. Mesmo que a gente pense que não. A gente não dá conta de tudo, a gente não dá conta de todo mundo. Mas Deus, sim. Amém? Comentem o que vocês acham sobre este assunto. Tu tens ciúmes de Deus? Eu gostaria também de saber a tua opinião. E gostaria também que comentassem se já tiveram ciúmes de Deus ou se tem ciúmes de Deus hoje. Gostaria de saber e deixa aquele like se tu esqueceu de deixar o like, que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal. E se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família? Vamos chegar à meta de 350 inscritos e depois 400 e assim por diante. Tá bom? Compartilhe com os amigos, no grupo da igreja, enfim, compartilha com todo mundo. Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.